Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Estamos agora iniciando o programa Espírita, da Comunidade Espírita Vitória, na 820 AM, filiada à Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia 3 de novembro de 2019, ontem foi dia de finados. Sejam todos bem-vindos e obrigado por estarem sintonizados. Antes de mais nada, agradecemos a presença no domingo passado do nosso amigo Wesley Marques, que esteve aqui apresentando o programa. Muito obrigado, Wesley. Nosso bom dia ao Zé do Norte, na mesa técnica. E parabéns, viu, Zé do Norte? Foi aniversário seu, dia 1º, né? Muitas felicidades. E eles já estão aqui para nos ajudar na tarefa de entendimento e de divulgação da doutrina espírita. São os nossos amigos que estão aqui, colaboradores deste programa de rádio. Adolfo Martins e Gismair Teixeira. Adolfo, bom dia, tudo bem? Como é que está? Bom dia, Carlos. Bom dia, Gismair, Zé do Norte. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui novamente. Tenhamos todos uma ótima manhã de domingo. Gismair, meu caríssimo amigo, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Carlos. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Zé do Norte. Parabéns ao Zé do Norte, né? Novamente. Mais experiente. Sem dúvida. E uma saudação aí aos nossos ouvintes, desejando que Deus nos abençoe a todos nessa manhã. Muito bem, então, obrigado, viu? Já agradeço antecipadamente a Adolfo e Gismair, em nome da Comunidade Espírita Vitória, por estarem aqui conosco nesse bate-papo. Quero que todos se sintam à vontade para ligar. É muito importante para nós a sua participação. O número, caso você queira ligar, é 3945 1820. As participações pelo aplicativo WhatsApp também é muito legal. Eu vou te passar aqui o número, é 62 9847 6110. 62 99847 6110. E também pelo Facebook da Comunidade Espírita Vitória, onde está sendo transmitido esse programa. Lá você pode participar também, deixar sua questão, sua participação, sua mensagem. Muito bem, vamos agora então ao tema de hoje, que é o Consolador Prometido, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse chamado Cristo Consolador. Poucas horas antes de ser entregue aos judeus, mais ainda por ocasião da última ceia, Jesus profere essas palavras. Vamos lá ver quais são. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o reconhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essas foram as palavras de Jesus, conforme nos diz o Evangelho de João. Gismair, Jesus se refere aqui ao outro Consolador, né, o Espírito da Verdade, que deveria vir mais tarde, ensinar todas as coisas e também lembrar o que Jesus já havia ensinado, né? O que a gente conclui disso? Em que Jesus não disse tudo, ou que disse tudo o que poderia ser dito naquela época, disse tudo que poderia ser ensinado. Como é que você vê essa questão, hein? Eu vejo como uma questão assim, das mais importantes, sem dúvida alguma, na história do pensamento religioso da humanidade. Né? Parece assim, lido assim, somente a passagem, parece que é algo solto e tal, mas essa passagem se prende a toda uma estrutura de conhecimento, a toda uma estrutura de desenvolvimento de espiritualidade da humanidade ao longo da história, tanto lá no passado, antes de Jesus, quanto depois, né, com os desdobramentos do cristianismo, que culminaram com a codificação espírita, né? Porque a partir do momento que Allan Kardec estabelece o diálogo com o mundo espiritual, através da mediunidade, e equipado assim, com o conhecimento acumulado pela humanidade até então, para, a partir desse conhecimento, ele aplicar aquela nova circunstância, ou aquela circunstância, não propriamente nova, mas aquela circunstância que naquele momento foi bastante intensa, a da comunicabilidade dos espíritos de maneira massiva, né?
formando assim uma grande massa crítica, que Kardec pôde, com esse conhecimento humano adquirido ao longo dos séculos, projetar esse conhecimento no diálogo com aquelas entidades espirituais e a partir dali codificar a doutrina espírita. E a partir da codificação da doutrina espírita, a gigantesca constatação de que o mundo espiritual nada mais é do que a extensão da humanidade, ou seja, os espíritos nada mais são do que as pessoas que passaram para o mundo espiritual. Os anjos da tradição teológica nada mais são do que os homens que adquiriram um grau de evolução espiritual muito, muito grande. E os demônios nada mais são do que os homens perversos que aqui viveram e que no mundo espiritual continuam ainda perversos, né? Quando Kardec constata, então, que pela mediunidade, que o mundo espiritual nada mais é do que essa humanidade desdobrada e que demônios e anjos nada mais são do que arquétipos do que mitologias, então está dado grande passo para esse diálogo dentro do campo do conhecimento, em todos os níveis, entre as duas humanidades, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, a partir desse diálogo, nós podemos ter informações e, a partir dessas informações, conjecturas, deduções, como Kardec fez de maneira extremamente brilhante, inigualável, né, para a codificação da doutrina espírita, nos esclarecendo acerca de todas as coisas, né, mostrando, conforme o próprio Jesus, nós podemos inferir dessa passagem que você leu, coisas que Jesus não pôde dizer à época, né, porque à época não tinha o conhecimento científico, filosófico, sociológico que somente os séculos posteriores dariam e que são conhecimentos fundamentais para a compreensão do destino humano como um todo. Contextualizou muito bem, Ismael. Obrigado por esse contexto que você nos trouxe. Ainda nessa ideia, Adolfo, o que a gente imagina é dessa forma mesmo, né? Que Jesus ensinou tudo que era preciso, tudo. Apenas algumas coisas ele não pôde aprofundar, não é isso? Como é que você vê também? Gostaria de ouvi-lo. Nós sabemos que o conhecimento ele é progressivo, né, em todas as áreas. E cada época da humanidade, os seres humanos têm uma condição de absorver, né, até um certo limite. Ok. Então, Jesus, ele fala ali por parábolas, usando inclusive as figuras da época, né, aquela sociedade praticamente agropastoril, né? Era uma sociedade muito simples. Ele falava para pessoas simples. Ele se utilizava daquelas figuras, né? Daquelas pequenas histórias ali para ilustrar. Mas aí quando ele faz essa promessa, né? Porque os discípulos sabiam que ele não ia ficar para sempre. E aquela apreensão, a gente imagina até que cena interessante, né? A apreensão, o mestre vai embora e a gente vai ficar órfão, né? Nós não vamos ter mais quem nos console, né? Porque a vida era muito dura naquela época, é dura hoje, mas era mais ainda. E Jesus trazia aquela consolação, né? A promessa de um reino, a promessa de uma vida melhor, né? Não nesse plano, mas muitos até a compreendiam nesse plano físico. E ele então promete, né, que se os seus mandamentos fossem seguidos, ele enviaria esse Consolador. E ele põe algumas características do Consolador. Quanto à finalidade, que era trazer novidades, né, trazer novas informações e resgatar algumas esquecidas, coisas que ele havia dito e que foram mal entendidas, né, ou caíram no esquecimento, e hoje diríamos até distorcidas, né? Mas uma outra característica, ele fala que o mundo não o vê e que estará para sempre convosco. Aí a gente já percebe que não seria na figura de um homem, de uma pessoa, personificado, né? Como foi o caso dele, de Moisés, de outros profetas, né? Não poderia ser mais personificado em uma pessoa. O mundo não vê. E duraria para sempre. O indivíduo, ele tem a sua jornada aqui, né? E desencarna. Esse Consolador permaneceria, logo teria que ser um ser imaterial, né?
E aí a gente vê aqui o Emmanuel, se me permite, Claro, fique à a vontade. leitura, no livro O Consolador, o livro que leva esse nome, lá na pergunta, é um livro de perguntas e respostas, há quem diga até que ele é uma continuidade do livro dos Espíritos, né? Uhum. Feita pelo Chico Xavier e o Emmanuel. No capítulo Espiritismo, pergunta 352, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Aí Emmanuel responde, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela vez dos seres redimidos, ou seja, esse Espírito Santo, né, esse Espírito de verdade, que é o conjunto de espíritos superiores, que pela vez dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos de sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, quer dizer, ele vem aqui reafirmar, o Emmanuel, né, que o Espiritismo, ele se enquadra nesse papel aí. Ele diz, mais do que isso, ele diz, é o Consolador prometido por Jesus. Ele tem essa característica de ser esse ser imaterial, não é um homem mais, é um conjunto de espíritos, né, um trabalho coletivo. E aqui na Terra também foi um trabalho coletivo de muitos colaboradores, Kardec só capitaneando, né? A gente sabe claramente que Kardec não funda o Espiritismo, ele dá a sua cota lá de codificar, né, esse trabalho de compilação. E essa função, né, de esclarecer as passagens evangélicas, dar sentido a algumas que ficam muito incompreendidas, né, que não conseguem ter sentido sem essa visão de espiritualidade, e trazer novas informações, principalmente a de que a morte não existe, né? Consolando, no sentido de que o nosso ente querido, ele apenas fez uma viagem nos precedendo, nós vamos reencontrá-lo, né? Esse elo não foi quebrado. Isso é muito consolador. Haja visto, né, o trabalho de longos anos do Chico, recebendo aquelas mães que perderam seus filhos, trazendo esse consolo para todas elas, os familiares, os entes queridos, através desse correio espiritual que o Chico pôde estabelecer, seu abençoado lápis, através das psicografias, né? Muito consolador esse papel da doutrina espírita. Então, organizando aqui nossas ideias para continuarmos o nosso bate-papo, vimos aqui essa parte do Evangelho, né? Do Evangelho de João, onde foi dito por Jesus, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, né? Bom, nós vimos também que um esclarecimento completo naquela época não seria possível, né? A humanidade vai compreendendo e completo de forma... nem hoje, né, Carlos? Nem completo hoje. É muita coisa, né? Verdade. Exatamente. Talvez uma outra razão pudesse ser de que a falta de vivência, né, do que foi ensinado também exigisse um consolador, né? Com certeza, com certeza. E aí, organizando ainda um pouco mais essas ideias, tivemos uma primeira revelação, que foi Moisés, não foi isso, Gismael? Gostaria que a gente entendesse mais um pouquinho dessa primeira revelação, antes de falarmos dessa última, terceira. A primeira, sendo que a primeira foi Moisés, né? E na lei de Moisés, eu sei, por exemplo, que tem duas partes distintas, a lei de Deus e a lei civil, ou disciplinar, né? Que deveria ser apropriada, adequada àqueles costumes, o caráter do povo daquela época, né? Não é isso? A revelação da parte de Moisés consiste nisso mesmo. O que mais podemos falar? Além disso que você mencionou, a grande característica da revelação de Moisés é a consolidação da ideia de um Deus único, né? Ah, sim, bem lembrado. Porque até então o politeísmo vigorava e nós sabemos que Moisés ele viveu no Egito durante muito tempo,
houve na história do Egito um faraó que já postulava a ideia de um Deus único, né, Akenaton, mas é uma ideia que foi sufocada, né? O próprio Akenaton foi, digamos assim, sofreu um golpe de Estado, né, dos próprios sacerdotes, e acabou não vigorando, não indo adiante isso, né? E Moisés, com a sua missão, retira o povo do Egito, né, através de uma potencialidade mediúnica fabulosa, né? Ele tinha uma mediunidade extraordinária, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade intelectiva, e assim, a partir disso ele retira o povo da servidão, da escravidão do Egito, migra com esse povo ali por toda aquela região ali do Oriente Médio até se estabelecer em definitivo em uma determinada localidade, a chamada Terra Prometida, Canaã. E a partir dessa reestruturação, dessa consolidação de um povo, ele vai lançar as ideias, as balizas do monoteísmo, né? Então, a sua revelação, ela tem muito, assim, essa característica. O foco principal seria trazer essa ideia do Deus único, que vai depois formar ali o caldo de cultura judaico, né? O hebraísmo e tal, até o advento de Jesus, né? Que era judeu também, né? E isso é tão importante, cara, é tão assim, a tarefa de Moisés foi tão magnífica que a gente observa uma peculiaridade na história do povo judeu como um todo. Durante muito tempo, né, após o cristianismo, após o ano 69, eles foram espalhados por toda a terra e viveram muito tempo sem uma pátria definida, né? Espalhados por todo o mundo, mas mantiveram um elo, né? Uma linha que os ligava culturalmente por todo o mundo, né? Muita gente advoga que talvez fosse a literatura, e os textos religiosos também têm essa conotação literária. E a partir dessa forte matriz cultural, e nós até podemos pensar que talvez o que os manteve unidos, assim, mesmo espalhados por todo mundo, é essa ideia do Deus único. Eles, ao longo do tempo, formaram uma cultura bastante sólida e das mais importantes para a história da humanidade, né? Se a gente for olhar, né, nós já mencionamos isso aqui em outra oportunidade, se você pega a lista dos principais, a listagem assim, dos prêmios Nobel, né, de todas as áreas, grande número de judeus em todas elas, né? Então eles consolidaram, têm uma cultura assim fabulosa. E se nós pensarmos hoje no mundo, Jesus, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, é impossível pensar o nosso mundo sem esses 4 nomes, né? Para o bem ou para o mal, aí nós não estamos falando de ideologia, defendendo isso ou aquilo, mas apenas mencionando culturalmente a importância, né? O mundo hoje é impensável sem esses nomes, todos eles judeus, né? Então a ideia, a missão ali do monoteísmo foi uma grande marca, uma grande característica de Moisés, mas tudo isso o quê? Era uma base, uma preparação para o advento de Jesus, né? A principal figura nesse contexto espiritual, né, como um todo. Aí, Adolfo, então, 18 séculos depois dessa primeira revelação, tivemos uma segunda revelação que foi, então, o próprio Jesus Cristo. Isso. Que já vem revelar a lei do amor, né? Enquanto Moisés gira em torno da ideia de Deus único, Jesus em torno da lei do amor, do perdão. Né? Se a gente for sintetizar, sim, é nisso aí. Que é uma ideia assim, Emmanuel fala, né, que o Chico comentava que grandes filósofos, né, pegando a carona e até interrompendo um pouco o Adolfo, grandes filósofos do passado, Aristóteles, Platão, etc., foram geniais, mas Jesus é que trouxe essa palavrinha para o cenário, né, amor, né, e é a palavra fundamental, né. Então, Adolfo, nós temos Jesus na doutrina espírita como o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, nosso modelo e guia, não é isso? E essencialmente o que mudou, se em Moisés nós tínhamos lá um Deus impiedoso, né, vingativo, com Jesus já foi bem diferente, né? Jesus, ele até tenta, de certa forma, como ele fala que não veio destruir a lei,
mas ele vem, talvez, fazer uma reestruturação dessa lei, né? Porque ele já apresenta um Deus Pai. Ele já sintetiza a ideia de pai, e ele faz até comparação. Qual pai cujo filho pede um peixe, ele dá uma serpente? Pede um pão, ele dá uma pedra, né? Então, se sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Deus, a infinita bondade, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, ele mostra esse Deus amoroso, esse Deus que ampara sempre, né? Esse Deus que está cuidando de todos, já não é mais um Deus exclusivo de um povo, ele coloca isso também, né? É um Deus de amor, é pai e de todos. Ele traz essa universalização aí também, da nossa filiação junto a Deus. Porque no Antigo Testamento tem aquela coisa do povo preferido também, né? Jesus também vem mostrar que são todos. Não há essa distinção aí, né? Em Moisés, nós tivemos essa revelação personificada, em Jesus também. Personificada nele, né? E agora, 18 séculos também depois dessa segunda revelação, tivemos uma terceira, não é isso? É que aí já é o Consolador, né, prometido, né, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que esse já é um ser coletivo, né? Esse já é o conjunto de espíritos que vem responder aquelas questões para a formação desse corpo de doutrina, né? Doutrina consoladora por excelência. Uma doutrina que mostra que todos serão salvos. Jesus já havia dito isso, né? Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá, mas ficou dúbio, né? Na época de Jesus, o Espiritismo vem mostrar, olha, pela reencarnação, N possibilidades, N oportunidades os serão dadas, né? Cada reencarnação é um estágio aqui no planeta que a gente aprende, a gente expia nossas falhas do passado, a gente passa por provas que nos faz crescer espiritualmente e levando um novo aprendizado. E a consolação de que nenhum mal dura para sempre. Tudo passa. Aquela doença que não tem cura aqui no plano espiritual, né? Ela vai ter no plano espiritual e numa outra existência seremos sadios, né? Aquela situação de miséria que às vezes atravessa uma vida inteira aqui, se ela não cessar aqui, numa outra oportunidade não estaremos mais naquela condição, né? E o principal, a questão dos entes queridos, né? Que a morte, como uma fatalidade absoluta, não existe. A morte é apenas um processo de separação temporária das pessoas que a gente ama. Então é todo um conjunto de informações consoladoras. Se por um lado o Espiritismo não passa a mão na cabeça, né? Ele nos coloca como responsáveis por nós mesmos, né? Não tem ali um tutor, a figura de um sacerdote que resolve os seus problemas, né? A gente chega lá, eu vou ser salvo? Depende, o que você entende por salvação, né? Você vai ser salvo do seu orgulho, da sua vaidade, mas depende de você. Vou ter prosperidade? Talvez. Se você trabalhar, for sábio para adquirir, né? E sóbrio para conservar e tiver, né, no seu programa, sim. Você está entendendo por prosperidade o quê? Espiritual ou material, né? Ou seja, é uma doutrina que, por um lado, ela é dura porque não passa a mão na cabeça, ela nos coloca a responsabilidade da nossa vida toda nas nossas próprias mãos, né? Ninguém evolui para o outro, mas, por outro lado, é extremamente consoladora, porque fala que nenhum mal dura para sempre e que a morte não existe de forma absoluta, é apenas a morte do corpo. A vida continua, né? A nossa família se amplia com as existências e é tudo solidário, o plano espiritual e o material. Isso é muito consolador. As dores, quando explicados os motivos, né, a gente passa a encará-la de forma diferente. Né? Exatamente, né? Essa coisa de a gente não pensar que, olha, Deus está me castigando, né? Como a gente tem nas teologias anteriores, né? Deus castiga as pessoas. Pune. Mostra que ele não pune, ele não castiga, né? Que o que a gente passa hoje é uma consequência, né?
das nossas atitudes desta ou de existências passadas. E você, Gismar? Carlos, diga. Desculpa te interromper, até aproveitando aqui para não perder o raciocínio aqui que o Adolfo colocou de maneira tão precisa, a gente quer apenas lembrar que, segundo alguns intérpretes dessa relação espiritual aí, dos três grandes as três grandes correntes, né, as três grandes revelações, Moisés seria, né, ainda relembrando, até voltando naquela pergunta anterior que você me fez, Moisés representaria a revelação da justiça divina, né, e Jesus a revelação do amor divino. Ou seja, se a gente pegar o princípio da dialética, né, de tese, antítese e síntese, o Espiritismo seria uma síntese, né? Ou seja, ele conjugaria de maneira perfeita o aspecto da justiça divina encarnada em Moisés e do amor divino encarnado em Jesus. Excelente, né? Essa explicação boa mesmo. E o que o Adolfo exemplificou ali é perfeito nesse sentido, né? De que realmente a doutrina espírita ela não passa a mão na cabeça, ela é incisiva, né? Porque o ser humano é cheio de problemas do ponto de vista psicológico, então se pudesse, né, a gente gostaria que realmente o outro evoluísse para nós, né, mas não tem jeito, é individual, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele é o caminho, mas quem tem que trilhar o caminho somos nós, né? Ninguém vai trilhar por nós. O que eu te perguntar era uma coisa mais simples. Se alguém chegasse para você, não adepto da doutrina espírita, e perguntasse que consolo poderia me oferecer a doutrina espírita, o que você diria para ela? Olha, eu diria o seguinte, eu vou até exemplificar isso, né? Exemplificar com um acontecimento real, né? Há alguns meses nós tivemos a oportunidade de dar um curso aí numa casa espírita, e o tema era sobre Bíblia, a relação da Bíblia com o Espiritismo e tal, que é uma área que a gente gosta muito. E ali 2 horas, então a gente teve a oportunidade de falar e depois interagir com os participantes, e foi muito proveitoso. E nós observávamos que sempre queríamos citar algo sobre a Bíblia, uma senhora, ela completava, né, o nosso raciocínio e falava, tinha um conhecimento sobre a Bíblia extraordinário, né, acima do nosso até, que tinha preparado aquele momento ali. E depois da reunião, nós fomos conversar e ela disse, não, eu sei tanto sobre a Bíblia porque até alguns dias atrás eu era... E disse qual a denominação religiosa que ela era, uma denominação biblista, né? Aquele pessoal que segue a Bíblia ao pé da letra. E nós dissemos, mas olha, nós sabemos a dificuldade que às vezes o pessoal que toma a Bíblia muito ao pé da letra tem para interagir com o Espiritismo, né? Para eles é coisa do demônio e pronto, né? Não tem conversa. Então por que você está aqui, né? Aí ela disse assim, olha, é o seguinte, é porque... há alguns meses eu perdi o meu filho, ele praticamente não foi um suicídio, mas ele morreu porque se envolveu com drogas, e uma situação muito delicada e tal, e acabou vítima ali naquele processo todo e desencarnou, né? E ela disse assim que perguntou para os líderes religiosos dela o que teria acontecido agora com o filho, e eles falaram, olha, vai para o inferno. Não aceitou Jesus e tal, e falou né? Ela falou assim, mas como? Eu tenho um amor assim extraordinário pelo meu filho, eu amo assim, eu daria a minha vida, trocaria a minha vida pela dele, e Deus, que seria amor, mandou meu filho, que história é? Como assim? Aí ela, não, é o que está escrito aqui no texto, então é assim e tal. Ela, não posso aceitar um negócio desse. Aí ela disse que pegou e alguém comentou e ela foi, né, e foi ver o que o Espiritismo podia dizer a respeito, né? E aí ela foi por o que você até me perguntou, o que eu diria, né? Ela foi exatamente por essa questão ali. O que vocês podem me dizer sobre a situação do meu filho? Olha, ele desencarnou, ele não morreu apenas o corpo físico, ele está no mundo espiritual. Você orando por ele, você orando por ele com muita fé, ele possivelmente será socorrido pelo mundo espiritual. E aí apresentou para essa moça todo um panorama daquilo que nós já estamos bastante familiarizados no contexto da doutrina espírita, né?
Se você participa de reuniões mediúnicas, você vê isso todo dia, toda reunião, né? Você vê uma entidade, um espírito que chega ali em estado de profunda desarmonia, vivendo conflitos por conta de uma vida traumática que ele teve, né? Por conta de escolhas do seu livre-arbítrio, e que de repente ele é socorrido por um pai, uma mãe, alguém que já está desencarnado e que o leva para regiões do mundo espiritual onde ele vai ser amparado, socorrido. E nada mais consolador que isso, né? Então essa moça diz que estava ali, estava adorando, porque ali ela encontrou uma resposta que ela acreditava que seria uma resposta a mais próxima possível daquilo que é o amor de Deus para conosco, né? Então, Carlos, assim, voltando à sua pergunta inicial, o que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos dizer que é isso, né? A doutrina espírita materializa como nenhuma outra, né? Com todo respeito às demais, aquelas palavras do apóstolo Paulo, né? Ó morte, onde está a tua vitória, né? Ou seja, o Espiritismo matou a morte, porque a morte é o quê? É apenas a dissolução do corpo físico e o espírito mergulha numa nova realidade, que é uma realidade totalmente consentânea, uma realidade totalmente consequente, um desdobramento natural da vida que nós temos aqui. Logicamente que aí entra aquilo que o Adolfo mencionou, né, de que realmente cada um de nós, mas cada um de nós mesmos dará conta de si perante a consciência cósmica, ou seja, aquelas tribulações, aqueles momentos difíceis que porventura venhamos a passar no mundo espiritual, é tudo absolutamente consequência daquilo que nós fizemos, né, por conta do nosso livre-arbítrio durante a nossa etapa no plano físico. Perfeito, Ismael. Registro algumas participações. Confesso que eu gosto desse momento aqui de ler os nomes aqui das pessoas que eu sei que estão sempre acompanhando. José Benedito, do Alto da Glória, nos ligou aqui, mandou mensagem que está gostando do programa. Manda um abraço a todos. Abraço também. Desejo um bom domingo. Um abraço a ele. Participações pelo WhatsApp do Moser Bernardes. Moser, obrigado pela sua mensagem, viu? Ele diz aqui, Moser, senador Canedo, bom dia, com muita alegria a todos, que tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus. Obrigado, Moser, pela sua mensagem carinhosa. Pela transmissão no Facebook, também tivemos participações, vamos lá. Onedi Simões, bom dia a todos vocês, um bom domingo. Obrigado, Onedi. Bom dia, Onedi. Onedi é a nossa trabalhadora lá do Caminho da Paz. Muito bem, ela sempre acompanha aqui também. Muito obrigado. O Daniel Rosa nos mandou aqui uma mensagem. Bom domingo com efluves fraternais, queridos amigos. Carlos, Gismair, Adolfo. E ele trouxe aqui uma questão que você chegou a comentar, Adolfo. Podemos afirmar que o Consolador prometido por Jesus seria a doutrina espírita, vinda nas obras básicas por Allan Kardec. Você chegou a falar isso, não foi? Isso. O Emmanuel reafirma isso, né? Que a doutrina espírita, ela cumpre esse papel aí, né? De consolidar essa promessa de Jesus, desse Consolador, que estaria sempre, para sempre conosco. A doutrina é progressiva, ela chega e ela vai cada vez se encorpando mais com novos conhecimentos, né? Porque ela não é uma doutrina pronta, ela é uma doutrina em constante ampliação. E ela cumpre esse papel de consolar, né, as pessoas aflitas e as almas aflitas também, os espíritos aflitos, né? Ela leva esse consolo no plano físico e o consolo também no plano espiritual para os espíritos sofredores. Adolfo, então vamos ver aqui, pegar aqueles pontos lá que Jesus falou e vamos ver o seguinte aqui. Bom, vamos relembrar rapidamente o que ele falou. O dará outro Consolador, fique eternamente convosco. O mundo hoje não pode perceber. Que mais que ele falou aqui, hein? Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Bom, vamos ver aqui uma coisa. A doutrina espírita, ela procura lembrar o que Jesus ensinou? Sim. Primeiro ponto. A gente tem um capítulo especial todos são especiais, mas esse ele tem uma especialidade no Evangelho segundo o Espiritismo, chama A Estranha Moral. Esse capítulo ele traz aquelas passagens polêmicas, né? Assim, Jesus teria dito isso mesmo? O que ele quis dizer, né? E a doutrina espírita oferece a chave, né, da compreensão daquelas passagens.
a gente não vai citá-las aqui porque não é objeto do nosso estudo Não. hoje, mas ela permite entender coisas que até então pareciam misteriosas nas palavras de Jesus, né? Trazendo essa clareza aí, o que é que Jesus, trazendo o espírito da letra, daquilo que Jesus teria trazido na sua mensagem morredoura. Então ele mensagem... lembra o que Jesus ensinou, ele ensina o que o Evangelho não pôde explicar adequadamente naquela ainda, época. Né, o que não estava pronto, né? E traz o consolo, está para Perfeito. sempre, né? E conforta, né? Beleza. Bom, vamos continuar aqui nosso bate-papo. Gismar, bom, eu me perdi aqui no nosso contexto. De onde entraríamos agora? Enquanto você se acha aí, eu poderia fazer um comentário ali, aproveitando a fala muito inspirada do Adolfo. Falando uma das coisas, assim, enquanto ele me citava, né, de maneira bastante pertinente, as passagens polêmicas do Evangelho, eu me recordava assim, o que será que o Espiritismo também teria trazido a mais que Jesus não pôde falar, né? E a gente nos recorda imediatamente da obra, por exemplo, do André Luiz, né? Que descortina assim, para nós um panorama do mundo espiritual que, embora outros autores espirituais, em outros momentos, em outras correntes espiritualistas, tenham mencionado algo sobre a realidade do plano espiritual, ninguém traçou com a pertinência, a profundidade que André Luiz mostra, né? na sua coleção sobre a vida no mundo espiritual. Então é algo que realmente Jesus não podia dizer naquele momento, não tinha como, né? E mostra aí o caráter progressivo que o Adolfo mencionou, de que a doutrina ela vai se encorpando, ela vai se desdobrando, né, paulatinamente aí ao longo do tempo, né? Agora, uma coisa, Gismair, talvez seja importante ressaltar, veja aqui comigo o seguinte: o Espiritismo é a terceira das grandes revelações, né? Nós vimos isso aqui, passamos uma por uma: primeira Moisés, segunda Jesus, terceiro Espiritismo. Conversamos aqui rapidamente se ela se encaixava naqueles critérios lá trazidos por Jesus. Mas não pode, talvez, né, não possa se dizer que seja a principal, porque no centro, no cerne dessas três revelações, nós encontramos Jesus Cristo, né, que é fundamental, né, de tudo que falamos aqui hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Jesus é o eixo, né? O eixo, exatamente, né? Fica trazido dessa forma. Então, para preparar a sua missão, foi necessário Moisés, né? E para explicar e detalhar e desdobrar a missão de Jesus, foi necessário o Espiritismo. Mas tanto Moisés quanto o Espiritismo tem em Jesus o referencial, né? O eixo. Mais uma coisa, Allan Kardec, bom que se fique claro para os nossos amigos ouvintes, acho que até o Daniel, que participou agora há pouco, falou alguma coisa parecida. Kardec foi o codificador da doutrina espírita, né? Sim. É possível esclarecer isso um pouco? Ele não é a terceira revelação, não é Kardec. Não é Kardec. Bom, ele é os nossos ouvintes. Ele é o missionário, né? Porque o mundo espiritual, Carlos, ele trabalha com um planejamento. Nós planejamos a semana, as compras da semana, aquilo que nós vamos fazer, né? O mundo espiritual planeja, às vezes, em séculos, né? Os acontecimentos. Então, quando Jesus promete o Consolador, é porque Jesus tinha o dom da profecia, de antever o futuro, né? Muitos intérpretes espíritas mostram isso, que Jesus pôde antecipar no tempo e no espaço os desdobramentos da sua doutrina e como ela seria deturpada pela inferioridade humana, né? Então daí ele prevê e já, digamos assim, já preparar, né, o advento desse próprio Consolador. Então tudo é planejado no mundo espiritual, as coisas, as grandes ideias, os grandes movimentos, as grandes correntes, os grandes fluxos que vão mexer com a história, mexer com tudo, é planejado com antecedência muito grande. E Kardec, no mundo espiritual, Emmanuel, né, fala isso no livro A Caminho da Luz, ele foi escolhido, né, pelo próprio Jesus para trazer a doutrina espírita, para auxiliar na materialização da doutrina espírita no mundo, né? Porque a doutrina espírita ela inaugura uma fase bastante peculiar
inédita no conhecimento humano, que é esse diálogo permanente entre as duas esferas, né? O plano físico e o plano espiritual. Então, Allan Kardec era uma alma, um espírito extremamente preparado, mas muito bem forjado ali nas lutas evolutivas do planeta, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. Ele era uma alma assim extremamente preparado, né? Preparado assim ao extremo. E tanto que o mundo espiritual planeja que quando ele recebe a informação mediúnica sobre a sua missão, ele questiona, né, que é uma característica dele esse raciocínio lógico, didático e um raciocínio rápido, né? Ele pergunta para o espírito que fala para ele sobre a tarefa que ele tinha. E se eu não quiser, né? Porque eu tenho livre-arbítrio. Aí o espírito fala, olha, o outro te substituiria, né? Aí ele até acrescenta uma coisa assim que é um golpe no orgulho, na vaidade humana, né, de qualquer um, né? Que fala assim, se você acha que Deus coloca os desígnios dele sobre a cabeça de um único homem, né? Ou seja, Deus tem um plano B, C, D, né? Às vezes o B é até melhor que o A e por aí vai, né? Com Deus não tem tempo ruim. Então, Allan Kardec é esse missionário que recebeu essa tarefa de materializar a doutrina espírita. Por que ele é o codificador? Porque a espiritualidade se manifestou globalmente. Houve manifestações mediúnicas no mundo todo, uma invasão organizada, segundo Conan Doyle fala na história do espiritismo, materializações, fenômenos inteligentes, físicos, etc., pelo mundo todo. E precisava de alguém para coordenar essas manifestações, tirar disso o aspecto lógico, racional, o aspecto cognitivo, trazer isso para o campo do conhecimento. E Allan Kardec, com a sua extraordinária evolução intelectual, era a alma exatamente preparada para isso, e também com a sua extraordinária evolução moral, porque os embates, as perseguições foram gigantescas, né? Aquele filme que esteve aí agora há pouco no cinema dá uma ideia disso, né? E então ele pega e sistematiza, ele coordena, ele codifica esse tanto de mensagens, esse tanto de comunicações, todo esse movimento, ele dá um norte para isso. Ele consegue catalisar tudo isso de maneira lógica, racional, colocando isso em corpo de doutrina, criando uma obra bastante didática, né? Que hoje é estudada. Hoje temos pesquisadores, há pessoas de todos os níveis de formação voltadas para esse tipo de preocupação, né, de estudar Kardec, estudar o pensamento dele, inserido nesse contexto da humanidade. Daí a denominação que geralmente se dá a ele de codificador da doutrina espírita, mas não que ele seja a própria doutrina, né, como a gente pode inferir lá da fala do espírito para ele. A missão dele era aquela: organizar, coordenar, e se ele não quisesse, outro faria, né? A doutrina espírita tem essa característica maravilhosa. Nós temos um caso aí bem interessante no contexto doutrinário. Um grande médium que trabalhou com Chico Xavier e depois abandonou a doutrina espírita, foi seguir foi seguir outras coisas, mas aquilo que ele psicografou junto com Chico, André Luiz, etc., está aí. E para o conhecimento espírita é bastante separável, é super tranquilo. Ele psicografou André Luiz, a partir de agora ele não concorda mais, ele saiu, ele não é mais espírita, mas aquilo que André Luiz escreveu foi André Luiz que escreveu, continua válido. Então, acho que nenhum outro movimento tem essa peculiaridade, né? Mostrando o quê? Não está convosco, é invisível, o Consolador, estará eternamente convosco, né? Independente das mazelas humanas. Foi uma boa lembrança isso. Bom, registro mais algumas participações. Conceição nos mandou uma mensagem: bom dia a todos. Depois desse grande culto do Evangelho, temos certeza de um dia excelente. Muita paz a todos. E também aqui pelo Facebook, a Patrícia Migliorini Dias. Oi, bom dia. Bom dia, Patrícia. Obrigado pela mensagem. Meus amigos, olha, são 7h47. Eu fico aqui numa angústia, porque eu queria ter alguns pontos ainda para conversar, Adolfo. Esse aqui, por exemplo, ó, de que Deus sempre nos ofereceu, para quem tivesse condições, essas ideias consoladoras da vida futura, né? Independentemente da primeira revelação de Moisés, independentemente da vinda de Jesus Cristo, independentemente da doutrina espírita, eu acredito que Deus sempre nos ofereceu essas condições para quem pudesse
compreender, né? Queria conversar um pouco disso, não vai dar. É verdade. Não vai dar, porque eu queria, Adolfo, conversar um pouquinho. Olha, ontem foi dia de finados, né? Seria possível, então, a gente conversar um pouquinho nesses minutos finais sobre isso, sobre como é visto, como é entendido o dia de finados na ótica da doutrina espírita, né? Porque, afinal de contas, é uma cultura, é um costume presente em quase todos os povos, em vários segmentos religiosos. E a doutrina espírita, como vê isso? A doutrina espírita, por tradição, ela não adota a questão de uma data específica para essas comemorações, né? Até porque o entendimento espírita é de que a morte não existe. Então, não tem um dia especial para cultuar, né, o nosso ente querido. Isso é uma coisa que pode ser feita, né? Essa lembrança do nosso ente querido, a prece para esses entes queridos, ela pode e deve ser feita em qualquer época do ano, né? Não precisando de uma data específica. Mas algumas questões às vezes emergem. Muitas vezes a pessoa fica na dúvida: devo ir ao cemitério ou não, né? O Espiritismo diria: pode ir, mas não é necessário. Mas se você tem aquele desejo ardente de ir, vá. Mas a informação é que normalmente o espírito não está lá. Lá está um corpo em decomposição ou decomposto, né? É como se alguém deixasse uma roupa que usou por algum tempo em determinado local e você quisesse, para lembrar da pessoa, visitar aquela veste, né? Embora essa veste até está oculta lá, né? Porque ela está sepultada, né? Mas a gente aprende no Espiritismo que não é necessário, né, visitar o cemitério, embora não seja proibido, mas que esse contato pela oração, a oração ela deve ser sempre no sentido de que auxiliar aquele ser para que ele possa continuar a sua caminhada no mundo espiritual, não na questão da lamentação, né, de tentar prender aquela alma à nossa realidade, ao nosso convívio. Porque os espíritos sofrem também com as nossas lamentações, né? Eles sofrem com o nosso apego exagerado a eles. Então a doutrina vem mostrar que não precisa ter esse apego aí, que é apenas um afastamento temporário. Nós também vamos desencarnar, né? Não sabemos quando, mas é uma certeza, e vamos reencontrar esses entes queridos. Que eles podem eventualmente se comunicar conosco através dos sonhos, dos nossos encontros noturnos, né? Através do nosso sono, a gente pode se desdobrar e encontrar com eles. Eles podem, através da psicografia, né? Podem, não quer dizer que sempre vai acontecer, se comunicar conosco, como muitos já se comunicaram, e que não há motivo para essa ideia desesperançosa de que acabou, que houve um rompimento, né? Então, o dia de finados a gente respeita, mas não é um dia cultivado pela doutrina espírita, como uma data, como é o Natal, por exemplo, que a gente cultiva, né, as nossas homenagens a Jesus, né? Então, o dia de finados não é uma data que a gente cultiva nesse sentido do senso comum que ela traz. Algumas questões aqui do livro dos Espíritos eu trouxe, Gismar, eu vou pensar aqui algumas frases, né, porque é importante. Olha o que é dito aqui. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Alguém coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto. E, por outro lado, se vangloriaria de descender de um homem rico, mas debochado, vil, né? E mais na frente é dito o seguinte: é questionado se o culto aos antepassados seria uma coisa ridícula, né, do ponto de vista da doutrina espírita. E a resposta: não, seguramente que não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados, espíritos que temos, né, ligações. E mais à frente ainda: mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho.
É uma precisa, né? explicação, Sem né? dúvida nenhuma, não tem nem muito o que acrescentar aí, né? Ou seja, valorizar mesmo, assim, aquele aspecto, assim, da evolução espiritual, né? Olha que coisa maravilhosa. Meu pai analfabeto, né? Um sapateiro ou um pedreiro, qualquer coisa assim, e que criou a família Pois honestamente, é. né? É infinitamente melhor do que um político, um médico ou qualquer Qualquer pessoa que tenha que abusado da sua condição financeira, não que um econômica, né? político ou um médico são intrinsecamente ruins, não é isso, né? Porque é aquele indivíduo que utiliza mal, né, desses dons que Deus concedeu, né? Porque administrar a coletividade é uma missão importantíssima, né? Que infelizmente a gente observa que muitos naufragam de maneira tenebrosa, né? Porque pensam que estão ali para gerenciar para o benefício próprio e prejudicando milhares, talvez milhões de pessoas. Ou seja, são almas que vão, nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, Moisés lá, a justiça divina, Jesus, o amor, a doutrina espírita, a síntese, nós aprendemos com as três revelações que a pessoa que utiliza mal desses dons, ela vai responder de maneira bastante áspera perante a vida, né? Não que, então, assim, realmente nós devemos honrar aqueles indivíduos, né, aquelas pessoas que realmente fizeram a diferença para o bem nas nossas vidas, né? E ademais, assim, ampliando bastante o conceito, Carlos, essa veneração dos mortos aí, nós estamos aqui, por exemplo, estudando Allan Kardec, né? Uhum. Allan Kardec já está morto, né? Ou seja, quando nós estudamos autores, e a maioria dos autores de todas as áreas, os grandes expoentes, já estão mortos, né? O físico que estuda física partindo de Einstein, ele está reverenciando um morto ilustre da área, né? O tempo inteiro estamos fazendo isso. Então, agora, reverenciar alguém que foi um genocida, pessoas que fizeram coisas ruins, temos que rever essa postura íntima, né? Por que nós estamos, de repente, reverenciando pessoas que fizeram mal, né? Que faliram em suas tarefas? Porque ninguém nasce com a missão de fazer mal, né? Talvez é provável que Hitler não tenha nascido com a missão de fazer a Segunda Guerra. Com certeza não. Ninguém nasce com essa tarefa, mas o livre-arbítrio dele conduziu a isso, e nós não podemos reverenciá-lo por isso, porque foi uma coisa muito ruim, né? Para a coletividade. Bom, vou ter que partir agora para aquelas palavras finais, Adolfo, diga aí. A gente agradece pela oportunidade, né? E pede a Deus que envolva todas as pessoas que estão ouvindo, né? Vamos estudar a doutrina espírita, vamos conhecê-la para que o seu papel consolador possa estar cada vez mais presente em nossas vidas e para que possamos também sermos agentes consoladores, né? Essa pessoa que contribui para levar esse consolo às almas aflitas, às pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, carentes dessa consolação. Possamos aprender a contribuir nesse papel aí, como espíritas verdadeiros, como verdadeiros cristãos. Um abraço a todos, uma boa semana. Mesmo aí. Bom, gostaria de agradecer, né, imensamente, primeiramente a Deus, né, pela bondade dessa oportunidade concedida a nós, e agradecer a todos aqui na mesa, aos nossos ouvintes em casa pela paciência, pela atenção, né, às nossas considerações, que são sempre, lógico, né, de natureza muito assim, às vezes pessoal, mas com base nos estudos que nós temos realizado, porque como observou ali o Adolfo durante o programa, né, a doutrina espírita não possui sacerdotes, não possui o dono da verdade, aquela pessoa que é a última palavra, que é inquestionável. Ela tem essa característica do pensamento científico, né? Um cientista que provar que o Einstein estava errado, a ciência deixa o Einstein de lado e segue essa nova ideia, né? Então, ou seja, a verdade em si não possui aqueles donos, né, irrefutáveis. E a doutrina espírita, então, é uma tribuna livre ao estudo. Ela pede, né, nos concita a isso, devemos estudar, pesquisar por nossa conta, né? Lógico que sempre respeitando nomes venerandos, Chico Xavier, o Kardec, Bezerra, né, e tantos outros, devemos reverenciá-los, né, esses mortos ilustres, né, estudando as suas mensagens, tudo,
mas sempre com aquele quinhão do nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de analisar, de ponderar e tentar seguir aquilo que é o melhor. Então, assim, reiterando as palavras do Adolfo, nós concitamos a todos a estudarem a doutrina espírita, porque é uma doutrina, sobretudo, ligada a isso, né? A nossa caminhada individual, e ela passa muito por essa questão do estudo. Então, muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Novamente, obrigado, agradeço aos dois e quero deixar um convite a todos que estão acompanhando para visitar-nos lá na Comunidade Espírita Vitória hoje. A partir das 9 horas teremos um grande encontro lá, sinta-se convidado. Fica na rua P3, sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Se você jogar aí no Google Maps, Comunidade Espírita Vitória, você localizará facilmente. Então você está convidado, vá lá conhecer. Bem, meus amigos, vocês já sabem, muito obrigado, todos vocês também, e aguardo para mais um culto no lar no próximo domingo. Um abraço, até lá.